Olá, estamos em mais um episódio do CondoCast Conversas Condominiais. Eu sou Débora Ferreira. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais que vamos conversar sobre prestação de contas. Você que é condômino, mora em condomínio, é proprietário de condomínio e quase nunca vai nas assembleias, não sabe o que está perdendo. É muito importante participar das assembleias, principalmente da Assembleia de Prestação de Contas. E para explicar um pouquinho mais sobre a prestação de contas, a importância da prestação de contas para o síndico e para os condôminos, eu estou aqui com a Clarissa Ferreira, que é gestora condominial há 10 anos e síndica profissional há 2 anos. Bem-vinda, Clarissa Ferreira. Obrigada. Olá, obrigada. Muito bom estar aqui. Que bom. E também, muito especial, o nosso convidado, Alexandre Franco, doutor Alexandre Franco, advogado especialista em condomínios, ex-juiz leigo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diretor nacional e estadual da Associação Nacional de Advocacia Condominial, ANACOM. Foi presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Estado do Rio de Janeiro no período 2019-2021. Foi membro efetivo da Comissão Nacional de Direito Condominial da OAB Federal, período 2019-2021, ouvidor adjunto da OAB do Estado do Rio de Janeiro, 2019-2021, e professor de Direito Civil e Direito Condominial de pós-graduação. Nosso querido Alexandre Franco é bem especialista mesmo, né? Dá para perceber e vai nos ajudar muito para a gente saber exatamente como é e o que deve ser feito numa prestação de contas. E para começar, o que é prestação de contas, doutor Alexandre? Olá a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming. Agradecer o convite por estarmos aqui participando desse CondoCast, né? A gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola aqui, um papo bem tranquilo, agradável, para dissecarmos aí essas questões de prestação de contas, né? Acho que a primeira pergunta, ela é crucial e talvez seja o ponto mais importante do nosso programa de hoje, porque há uma interpretação muito errônea em relação à prestação de contas do síndico, né? O que as pessoas imaginam, como a palavra tem a palavra conta, as pessoas imaginam sempre naquela conta parte contábil, né? 1 mais 1 é 2 e assim por diante. Mas não é bem assim. Então, porque geralmente as administradoras mandam as pastas contábeis e é justamente onde as pessoas acabam se pegando, fiscalizando basicamente as pastas contábeis, e justamente quando há uma auditoria também é o ponto crucial de investigação, seria essas pastas contábeis, onde ali vai ter os balancetes e fazer aquela taxa de equilíbrio, receitas e despesas. Mas eu costumo até nas aulas e nas assembleias dar um exemplo prático, um exemplo muito interessante. Quem tem filho, por exemplo, se ele vai para o shopping e você deixou ele lá com R$50 para ir uma sessão de cinema que se iniciava às 16 horas e se encerrava às 18 horas. E ficou combinado que ele iria retornar para casa às 19 horas. E ele só retorna à meia-noite. Então, quando esse seu filho ou a sua filha chegar fora do horário que foi combinado, a gente costuma dizer o seguinte: ele vai ter que prestar contas com você, que é o pai, o responsável, o tutor por aquela pessoa. E quando a gente fala de prestar contas, não é do valor do dinheiro que ele gastou, que ele gastou. R$50. Dos R$50, que eu acho que hoje em dia não dá nem para ir ao cinema para gastar muito, né? Essa parte contábil não é o que interessa naquele momento. Isso já está afastado. A prestação de contas o que você fez, por que você não voltou, com quem você estava e o que você estava fazendo. Você vai ter que prestar contas comigo agora, que eu vou tintim por tintim, que eu vou querer saber o que está acontecendo. E no condomínio a mesma coisa, né? Além das questões das pastas contábeis, todas as atitudes do síndico, ele tem que prestar conta das atitudes dele, porque a parte contábil pode estar perfeitamente em consonância com a legislação, mas os atos, as atitudes do síndico podem não estar. Então é uma balança que a gente coloca para poder justamente avaliar a conduta do síndico, né? Não só
na parte de gestão contábil, financeira, mas também a gestão, a conduta dele num todo. Então, isso significa, doutor Alexandre, que não só apresentar os números que aconteceram durante o período da sua gestão, mas ele também tem que apresentar os fatos e motivar alguns fatos que foram os mais importantes, de repente, né? Ele tem que motivar os fatos. Então, não são só números, ele tem que apresentar o que aconteceu. Isso faz uma diferença. Normalmente as pessoas realmente estão acostumadas a se limitam à parte financeira. Né? Eu já estive, por exemplo, em assembleias que o síndico pediu, depois a gente vai falar um pouquinho mais do rito, mas ele pediu o parecer do conselho, o conselho disse que tinha um parecer ok, e ninguém apresentou nada, não apresentou nada de nada. Então, está aprovado e todo mundo aprovou. Ele não falou o que aconteceu, nem o financeiro e nem nada durante esse período. Então, às vezes, as pessoas estão pensando que é só essa questão de olhar a pasta financeira e acham que se o conselho, né, já aprovou, eles confiam no conselho, tudo certo, não tem problema, mas eles acabam aprovando sem nem receber essa informação do que aconteceu, das coisas dessa forma correta. Agora, antes da gente falar sobre o rito da prestação de contas na Assembleia, eu preciso fazer duas perguntas que os condôminos precisam entender. A primeira é, quando um condomínio tem um síndico e esse síndico, esse condomínio é assessorado hoje, muito comum, por uma administradora, normalmente a administradora prepara essas pastas, né, que você falou, e essa administradora acaba, né, se confundindo isso. Quem presta contas ali naquele momento? É o síndico ou é a administradora? Isso acontece principalmente nas cidades menores, né? Onde a gente não tem uma participação, às vezes, muito ativa do síndico na gestão. Muitos síndicos, eles delegam muitas coisas para a administradora, que às vezes realmente está no contrato e tudo, né? Essa assessoria, e aí chega realmente na Assembleia de Prestação de Contas e isso se confunde. Tanto para o síndico, alguns síndicos eles, né, se confundem com isso, e muitas vezes os condôminos. Eu já fui em Assembleia que nem o síndico foi de prestação de contas. Então, entendendo que a gente ali, como representante da administradora na assessoria da Assembleia, poderia fazer sem nem a presença dele, né? E ele mesmo se confundindo, não, mas quem vai prestar contas é a administradora. Então, é um ponto importante para esclarecer. Na realidade, a obrigação de prestar contas para os condôminos é do síndico, né? Porque quem tem relação jurídica com o condomínio é o síndico, que foi eleito para representar aquela coletividade em juízo e fora dele, né? Extrajudicial e judicialmente. A administradora é uma empresa prestadora de serviço, como outra qualquer, que está vinculada ao condomínio por meio de contrato, né? Que você pode acabar esse contrato a qualquer momento, não é um mandato. Por não ser mandato, ela não tem que prestar contas, mas é muito comum até na capital, quando presta contas, a própria administradora ela coloca que as contas da administradora foram aprovadas. Porém, isso não está no edital de convocação, né? A aprovação de contas da administradora, XYZ e do síndico, né? E quem tem que aprovar a gestão, a relação contratual administradora-síndico é o síndico, porque é ele que lida com a administradora, que sabe se a administradora está trabalhando de maneira correta, se está tendo alguma falha na prestação de serviço. E essa aprovação é a continuidade do contrato ou não. Qualquer prestador de serviço, se eu não estiver satisfeito com o serviço que está sendo prestado, entregue para o condomínio, ou eu faço a rescisão, pago multa, se houver essa cláusula penal, ou então, na renovação, não renovo e contrato um outro profissional. Então, quem presta contas é o síndico. Então, é bom que o síndico saiba o que está acontecendo e consiga prestar contas, que não deixe só para, né, a administradora apresentar essa prestação de contas. E sabendo, então, o que é e quem presta contas, quando fazer essa prestação de contas é uma boa pergunta. O condômino, ele tem o direito talvez o condômino tem o direito e o síndico tem o dever de prestar contas sempre, mensalmente, trimestralmente. Isso tem uma data certa, sempre que o condômino exigir. Como é que é isso, doutor Alexandre? Quando o síndico foi eleito, a própria lei diz que o síndico ele tem obrigado fazer a prestação de contas anualmente pela Assembleia Geral Ordinária ou quando for necessário solicitado. Qualquer documento que qualquer condômino
solicite ao síndico, isso já é uma prestação de contas. Por exemplo, eu quero o contrato da administradora para dar uma olhada. Às vezes, se não tiver isso na nuvem, lá no site da administradora, que algumas colocam já, para que os condôminos possam fazer um download e ter a transparência, a entrega da cópia eu já estou prestando contas em relação a uma rubrica que aquele condômino gostaria de saber, gostaria de investigar, porque o síndico ele está administrando o dinheiro de outras, né? O dinheiro alheio, não é o dinheiro dele. A empresa não é dele. Então, ele é obrigado a prestar contas sempre, a todo qualquer momento. Claro que ele não vai prestar aquela prestação de contas enorme, como se fosse uma auditoria no momento inoportuno. Mas tudo que for solicitado, o condômino que solicita ao síndico, ele tem que entregar essas informações, não da parte contábil, então pode até perguntar quando é que vai começar a obra X. É o que eu ia colocar. Até questões do dia a dia, operacionais, informações, né, de questões que estão acontecendo, de obra. Quando termina essa obra, que não acaba nunca. Isso, até quem é que vai substituir o funcionário Y que vai entrar de férias, só vai fazer como? Só vai contratar um outro para substituir, ou os próprios funcionários do condomínio vão revezar e fazer hora extra. Isso é prestar contas de como o condomínio, que você é dono também, é coproprietário, que paga por isso também, como é que vai ficar essa situação. E mediante a informação, o condomínio pode até trazer algum tipo de sugestão para que possa ser melhorado aquela gestão. Então, quando solicitado, sempre que solicitado, o síndico tem que responder a este condômino. Eu já ouvi em algum lugar que era só por assembleia. Então, ele teria que fazer uma assembleia para prestar contas. Isso não existe. Não, até mesmo porque uma gestão do mandato de 1 ano, você fazer numa assembleia é muito complicado, né? Igual eu já vi em condomínios, os síndicos levam 11 pastas, coloca lá em cima da mesa e fala, quem quiser olhar, olha as pastas. Aí você fala assim, então você me dá umas 4, 5 horas. Vamos suspender a assembleia para que eu possa analisar essas pastas. Então, o ideal é que os condôminos, ao longo do curso do mandato do síndico, possam ir solicitando informações. Quem quiser também pode olhar as pastas antes, porque na assembleia não é o momento de análise. Não é o momento de você perguntar, mas... por exemplo, nós estamos agora final de outubro, nós já estamos em novembro, né? Uhum. Já estamos em novembro. Você vai perguntar sobre um pagamento que foi feito em janeiro. Para o síndico explicar isso numa assembleia, não. Então, em fevereiro, você vai e pergunta, questiona sobre aquele pagamento, e se a resposta for dada e não for conclusiva, aí sim você leva para a assembleia e diz, olha, eu solicitei uma informação ao síndico em janeiro sobre uma rúbrica lá de um gasto que ele não soube me explicar e até hoje não explicou, gostaria então que explicasse para a assembleia. Aí sim, porque houve algum vício que seria sanável e ele não deu essa resposta de pronto atendimento para o condômino. Agora, Alexandre, pegando esse gancho que você comentou, a gente vê que é importante que todos os documentos estejam disponíveis para os condôminos, seja fisicamente, seja na plataforma, né, de forma virtual, e que eles possam acompanhar a vida do condomínio, né, a parte financeira, os pagamentos, ali os comunicados do que está acontecendo, início de obra, finalização de obra, enfim. E aí o condomínio está prestando contas, o síndico está respondendo ao longo do exercício, enfim. E aí chega o momento da assembleia, porque independente se a gente presta contas ao longo do ano, certo? Se eu respondo, se o síndico responde, se as pastas são disponíveis, se o conselho vai lá e olha, se os condôminos perguntam, vão lá e checam e olham as informações, eu sim preciso fazer uma assembleia anual, né, para compilar tudo aquilo, de repente levar um resumido do que foi e demonstrar isso na assembleia. Ou seja, o fato de a gente estar prestando essas contas nesse olhar mensalmente, não exclui a necessidade da gente fazer essa assembleia. E o outro ponto, se tiver errado, você me corrige. Mas é isso mesmo. E o outro ponto é isso que você comentou. Às vezes as pessoas elas não estão acompanhando ao longo do ano e elas chegam lá na assembleia, lá no final de novembro, que eu vou fazer uma GEO, por exemplo, e aí elas querem todos os detalhes, mas eu não vi pasta, mas cadê as pastas? Mas tá só resumido, eu preciso de todos os detalhes, cadê todas as notas? E aí começam a questionar a necessidade
nesse sentido. Qual é o posicionamento do síndico ali naquele momento? Como é que você acha que ele deve responder, né, será que eu vou poder aprovar a conta ali? Será que eu não posso? Como é que funciona isso? É muito importante, né, que o síndico, ao longo do curso do mandato dele, ele deixa claro isso por meio de comunicado, né, que eu acho que o mais importante do síndico é saber se comunicar com os condôminos. Que ele coloque sempre avisos e comunicados que as pastas, principalmente as pastas, elas estão disponíveis para qualquer condômino a qualquer momento, mediante solicitação. Que não serão dadas explicações mais aprofundadas no dia da Assembleia. Ou seja, se você deixar isso claro e essa comunicação ela foi direta para os condôminos, aí eu tenho o direito de, no dia da Assembleia de Prestação de Contas, que é o dia, basicamente, para você somente discutir no geral e votar, que é o momento do voto, né? De negar qualquer tipo de explicação que tenha sido solicitada. Por que você gastou uma nota fiscal, não sei o que lá, tal dia. E isso não seria um motivo, por exemplo, de reprovação de contas? Não. Aí o síndico fala assim, mas a senhora recebeu mensalmente, né, um aviso de que poderia fazer qualquer indagação, poderia ter acesso às pastas, que a pessoa às vezes no dia anterior olha e leva para a Assembleia uma lista de perguntas para poder fazer aquela implicância, e não é o momento. Então, se cada pessoa for fazer 5 perguntas, 10 são 50, a Assembleia não acaba, não é uma coisa célere e fica inviável a realização dessa Assembleia naquele momento, né? O que eu falo é o seguinte, olha, o dia da Assembleia não é o dia da auditoria. A auditoria ela tem que ser antes. Esse momento anterior. Até mesmo quando a gente contrata auditores independentes, eles fazem auditoria, né, entregam ao síndico os vícios que são sanáveis, eles têm que ser sanados. Por exemplo, não tem a nota fiscal do pedreiro, o RPA do pedreiro X. Então, antes da Assembleia eu posso ligar para o prestador de serviço, olha, faltou aquela nota fiscal sua, me dá. Então são vícios sanáveis. E aí quando chega no dia da Assembleia, aí sim a auditoria é apresentada e aí as pessoas podem interpretar e fazer seus juízos de valor para poder votar. Mas não querer fazer uma auditoria no dia da Assembleia. Perfeito. Às vezes eu já vi algumas pessoas falando, mas eu não olhei, eu tenho que olhar primeiro para dar meu voto, né? Mas aí a gente fala, mas você teve o ano inteiro para olhar. Mas existem condomínios que têm síndicos também que bloqueiam esse acesso. Né? Isso também acontece. Ele quer disponibilizar no dia da Assembleia 10 pastas, 11 pastas, o que também é inviável. Não tem como você analisar todas as pastas, como foi o que eu falei, fazer uma auditoria no dia da Assembleia. Então, fica aí a dica para o síndico e para o condômino, né? O síndico ele precisa disponibilizar todas as informações ao longo do exercício e dar a oportunidade dos condôminos, não só o conselho, porque às vezes tem alguns síndicos que têm essa questão, né? Que só o conselho pode ir lá olhar a pasta, visitar a pasta. Então, acho que fica a dica para o síndico, né? Dele colocar e disponibilizar essas informações, né? Não só para o conselho, mas para os condôminos. E os condôminos buscarem essa informação com antecedência antes de chegar no dia da Assembleia, né? Porque ali realmente não é o momento de detalhar, esmiuçar nada. Perfeito, pessoal. Então, já temos nossa definição, sabemos quem presta e quando prestar contas. Então, se a gente tem que prestar contas, sempre que exigido, como vocês falaram, mas com certeza uma vez por ano na Assembleia Geral Ordinária, a dita AGO, quando a gente estiver nessa Assembleia Geral Ordinária, vamos pensar, eu quero pensar, assim, dois momentos. Dois momentos não. Eu quero pensar em 2 situações. Um síndico que é um síndico que não tem uma assessoria administrativa para uma administradora, ele trabalha ali sozinho na autogestão, e um síndico que tem uma administradora. Esses dois vão começar a sua Assembleia Geral Ordinária para prestar contas. Quais são as dicas que a gente pode dar para ele poder fazer um momento bem planejado e organizado, que ele consiga cumprir tudo isso que você falou, prestar contas em relação a tudo, não só a parte financeira, e no final as pessoas ficarem muito felizes e aprovarem as contas? Débora, eu acho que você tocou numa palavra que é importante, que é o planejamento, né? Então, se ele tem essa assessoria por uma administradora, ou se ele não tem, eu acho que o principal para a Assembleia ser uma Assembleia de sucesso, no sentido de bem conduzida, de uma aprovação de contas, de estar transparente, das pessoas entenderem as informações, ela começa antes da Assembleia, né? Que é a preparação. Então, o mais importante
na minha visão operacional, né, da gestão, é você preparar muito bem essa assembleia. E aí, pegando a fala do Dr. Alexandre do início, que é a minha visão também, que a prestação de contas, ela não se limita só à parte financeira, ela vai muito além de só números, de mostrar o saldo inicial, o saldo final, da pessoa olhar a nota fiscal, olhar o RPA, olhar o comprovante e estar contabilmente e financeiramente ok. Ela vai além disso. Então, essa preparação para que a sua assembleia, no meu ponto de vista, seja uma assembleia boa e tenha sucesso, essa preparação é importante. E aí, o operacional, ele tem que estar conversando com o financeiro nessa preparação. Esses dois setores, né, que trabalham a parte operacional administrativa do condomínio no dia a dia, faço as cotações, contrato, negocio o pagamento, estou junto com o síndico, né, no caso, se ele tem uma assessoria com uma administradora, orientando, né, as ações, por que ele agiu dessa forma, por que teve que usar o fundo de reserva, tudo isso, ele precisa, essa preparação, no meu ponto de vista, ela tem que acontecer junto. O olhar operacional junto com o financeiro, eles têm que estar conversando, isso tem que estar consoante, e aí você consegue organizar a prestação de contas, né, de forma que eu vou ressaltar muito mais além dos números, vou mostrar os números e vou estar linkando isso tudo. Eu acho que a preparação, esse passo anterior é importante. E esse caminhar junto do operacional do financeiro na preparação junto com o síndico é importante para a gente fazer uma preparação, assim, ter uma assembleia organizada, né, e ela fluir bem até a aprovação. Então, no seu ver, você entende que o síndico, que a gente já falou aqui, precisa estar sabendo bem de tudo que está acontecendo. Se é um síndico que tem uma assessoria de uma administradora, ele precisa estar acompanhando, mesmo que ele seja um síndico que só toma decisão e deixa todo operacional com a administradora, mas ele tem que estar sabendo para ele apresentar isso. E junto com essa assessoria que ele tem, administrativa financeira, preparar antes bem essa assembleia, os assuntos que vão ser abordados, tudo que vai ser apresentado, que ele acha que é importante ser apresentado. Até porque, assim, quando você vai chegar lá na hora na assembleia para você prestar contas, eu acho que a gente precisa pensar que aquela apresentação ali, que você preparou, que ela foi bem preparada, quem está lá sentado ouvindo os condôminos já foram na administradora, já pediram a pasta para o síndico, já perguntaram sobre as obras, sobre desligamento de funcionário, por quê, por que eu mudei portaria, se era portaria humanizada 24 horas, agora está com uma portaria remota. Então, ele está prestando contas ao longo do período, mas naquele momento ali, a gente vai fazer um resumo, né, de tudo que aconteceu durante o exercício. E aí, na hora que você está na assembleia, essa comunicação, ela tem que estar clara. E aí, assim, uma outra coisa que eu penso, uma outra dica, é que na hora que a gente vai falar, comunicar, levar a mensagem, precisa ser uma comunicação simples, uma comunicação clara, de forma que as pessoas entendam. Não estou dizendo que né, de qualquer jeito, não, é uma prestação de contas que é profissional, né, feita de forma, né, organizada, preparada, mas com uma linguagem clara, para que todo mundo entenda. Se alguém ali tem alguma dúvida, que possa perguntar e a dúvida possa ser sanada. E aí a gente prepara isso ali. Então, essa preparação anterior de operacional e financeiro, junto com o síndico também, ela precisa acontecer, porque aí você vai preparar tudo. Você vai preparar os dois setores se falando, você vai ter uma assembleia organizada, falar de forma clara e simples que todo mundo vai entender. E quando você une as duas coisas, o operacional e o financeiro, eu não sei se a gente consegue isso no final das contas, mas talvez seria interessante que o condômino ele consiga entender por que ele paga aquele valor de cota de condomínio. Para onde aquela cota que ele está pagando, para onde que ela vai? E por que eu pago isso? Porque o que a gente mais escuta nas assembleias é que o valor da minha cota de condomínio é alto, que no condomínio do meu primo, não sei o quê, isso e outro. E aí, assim, quando a gente tem uma prestação de contas organizada, e eu consigo linkar o que eu estou gastando do condomínio, o que eu estou recebendo, né, que eu tenho disponibilidade, com o que a gente está fazendo ali na parte operacional, e eu vejo que o condomínio está sendo gerido pelo síndico com, assim, a assessoria da administradora de forma responsável e diligente, eu tenho as manutenções em dias, quando eu destaco isso na prestação de contas, eu linko com o financeiro. Então, ele cria um pouco de consciência, assim, não, realmente, hoje eu estou entendendo por que a minha cota é isso. Olha, as coisas que o síndico está fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso atender
de legislação, ou o que eu não preciso, mesmo assim ele faz a mais para trazer uma segurança, um conforto, uma comodidade, diminuir passivo, por exemplo, possibilidade de passivos para o financeiro, para o condomínio. Então, assim, essa preparação é importante, essa fala junto é importante, a forma que eu transmito a mensagem. E para o síndico que não tem assessoria? Aí é mais difícil, né, doutor? Aí ele tem que ser bem mais organizado, né? Primeiro que ele tem que ter uma capacidade maior de gestão para poder fazer essa autogestão e não ter o auxílio de uma administradora. Então não dá para ser um síndico que está caindo de paraquedas no condomínio. Já tem que ter uma pessoa já com mais expertise no assunto para que ele possa montar as pastas, fazer os balancetes e ter esse texto demonstrativo bem claro para ter uma boa transparência com os condôminos. Agora, o mais importante é saber que quando o síndico está preparando uma assembleia, conforme a Clarice falou, que ele vai dar todas as explicações possíveis, né? E vai apresentar o relatório dele nessa assembleia. No momento da convocação do edital, seria interessante que ele mandasse esse relatório também antes, previamente, junto com o edital. Da mesma maneira que eu acho interessante também mandar a previsão orçamentária, para que as pessoas já possam ler, ter acesso a isso antes da própria Assembleia e que já possam chegar na Assembleia já com toda a ideia do que já vai ser dito na própria apresentação. Fica mais fácil aquele contato, aquela dinâmica entre o apresentador e aqueles espectadores que estão lá assistindo, para poder até facilitar até a aprovação de contas do síndico. Então, todas as explicações possíveis, os pontos onde ele pôde diminuir os valores dos contratos, negociou, como é que estava o caixa, como é que ficou o saldo por causa das atitudes dele. Tudo isso para botar num relatório. Da mesma maneira que ele vai fazer um slide para apresentar, por exemplo, ele pega o slide, coloca no relatório e entrega para os condôminos previamente, né? Todos vão receber, até aqueles que não irão comparecer na Assembleia, e fica mais fácil, até mesmo para ele falar: mas o senhor leu o relatório, a senhora leu? Mandei. A senhora não leu porque, né, já foi entregue com bastante antecedência, com 10 dias, né? E nesses 10 dias também alguém pode fazer alguma pergunta para ele. Acho que isso, essa transparência dá o poder ao síndico na própria Assembleia de indagar aquele argumentador por que ele não leu. Se a prestação de contas, né, eu já enviei até um relatório previamente já. Então você inibe até a pessoa de ficar apertando você numa Assembleia. Muito boa dica, hein, gente? Para os síndicos que não têm assessoria administrativa de uma administradora, e também para os síndicos que têm, mandar com antecedência, junto com o edital, com uma certa antecedência, o que vai ser discutido, esse relatório. Muito legal. Então, aí eu vou começar a falar, então, para a gente falar para os nossos seguidores, uma dica, já que eu preciso de bastante organização e planejamento, como é que a gente pode organizar na hora essa assembleia? Como é que ela pode transcorrer? Como é que pode acontecer ela? Então, eu imagino que seria interessante vocês, se vocês acharem diferente, vocês, né, coloquem, que a gente tem que seguir um roteirinho básico, né, para isso ficar organizado e transparente e que as pessoas possam entender. Eu costumo começar sempre apresentando a análise financeira. Então, o primeiro ponto, quando vai começar a parte de prestação de contas, eu costumo colocar a parte da análise financeira, que também é subdividida. Ela começa com um retrato do financeiro do condomínio, então saldo anterior e saldo final. Eu costumo fazer assim, eu faço um retrato, que sempre a prestação de contas é de um período específico, né, doutor? De um mês a outro, né? Os últimos 12 meses a gente, né, faz essa prestação. E aí eu coloco saldo inicial no primeiro mês, saldo final no último mês. E aí as pessoas já podem ver de início, né? Eu tinha tanto, agora tem tanto. Ou eu tinha diminuiu, ou eu tinha aumentou o saldo, né? Já a primeira coisa que elas podem concluir. Depois, eu penso em fazer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais na parte financeira ainda e explicar, porque só mostrar quanto tinha e quanto tem não explica a questão da saúde financeira do condomínio. Porque às vezes você tinha um valor e diminuiu,
isso não é ruim. Por exemplo, você estava arrecadando uma cota extra que tinha que ser utilizada. Quando você começou, ela estava no meio da arrecadação, então ela estava com saldo grande. E no meio do caminho ela acabou, porque era para acabar mesmo, porque tinha que acontecer. Então, necessariamente, só o retrato não é só isso suficiente. Então, eu sempre coloco uma análise de receitas médias e despesas médias do período de cada grupo de saldo. Eu chamo de grupo de saldo aqui, mas quando você tem as naturezas diferentes, despesas ordinárias, despesas extraordinárias, fundo de reserva, eu gosto de dividir para as pessoas verem o quanto da cota ela está pagando e o que está sendo gasto com aquilo. E se tem uma taxa extra específica, por exemplo, para alguma coisa específica, se aquilo foi utilizado para aquilo, e quanto que foi, e quanto sobrou. Depois, eu já aprofundo um pouquinho mais. Eu não sei se eu estou aprofundando demais. De repente, como você disse, Clarissa, às vezes o condômino pode às vezes não entender muito disso, né? Mas isso tem que ser feito de forma clara e mais simples possível. Eu analiso a ótica da receita e a ótica da despesa. Por quê? Quando você analisa as receitas médias e despesas médias, às vezes a pessoa pensa assim, então o síndico está gastando muito. Mas às vezes ele não está gastando muito. Às vezes ele está tendo receita menor do que deveria ter. Aumento muito inadimplência. Então, para a gente saber se é um problema, uma questão de inadimplência, de receita, uma questão de despesa, normalmente eu dou uma entradinha nessa análise de ótica de receita e ótica de despesa. E aí fecha. Quando eu falo, olha, você tinha uma expectativa de recebimento e você está recebendo mais, você tinha uma expectativa de despesa e você está gastando menos, o seu condomínio ficou saudável financeiramente. Você vai ter um saldinho no final. Agora, se você tinha uma expectativa de receita, está recebendo menos, você tinha uma expectativa de despesa e está gastando mais, então aí seu saldo vai diminuir. Aí tem que abrir o olho. Por que eu estou gastando mais do que era a minha expectativa de gasto? Então, essas análises são interessantes para se discutir e explicar. E até para você poder mostrar para o condômino a realidade de demanda daquele condomínio. Porque, às vezes, o condômino fez uma previsão orçamentária no ano anterior. E aí, eu vou ser claro, ele arrochou mesmo a previsão orçamentária e o síndico não consegue, né? Não consegue trabalhar. E aí, passou um ano, o síndico vai mostrar, olha, vocês me deram uma previsão muito apertada e eu não consigo trabalhar, mas a realidade é que precisa mesmo. Vocês estão vendo aí, ó, precisa disso, precisa dessa manutenção, precisa disso, e a gente gastou mais. Então, acho que essa análise um pouco mais profunda de análise da ótica da receita e ótica da despesa ajuda. Então, resumindo a parte financeira, retrato, receitas médias, despesas médias, análise da despesa e a ótica da receita e a ótica da despesa. Eu acho que dá para explicar bem. E aí, depois, a gente vai para a parte operacional, que aí a Clarissa pode explicar melhor sobre ela, que você vai explicar. Você mostrou números, e agora, o que esses números de verdade foram? Por que foram esses números? E aí é o operacional. Quando a gente prepara essa prestação de contas, né, junto com o setor financeiro, lá da administradora, por exemplo, a gente, logo após toda essa análise financeira, a gente vem com a parte operacional. Então, ali, o que a gente entende que é importante destacar, todas as despesas que são mensais, né? Então, todo mês eu pago a conta de água, eu pago a conta de luz, eu pago o honorário da administradora, o honorário do advogado do condomínio. Essas despesas, elas são mensais, né? A gente normalmente não dá um destaque nela na apresentação. A gente entende que é importante a gente trazer o que está fora do mensal. Óbvio que, né, lá, de repente, numa fala inicial, na prestação de contas, a gente vai, né, os condôminos, eles vão saber que existem aquelas despesas mensais. Então, normalmente, a gente traz ali as realizações daquele período, que são fora, faz esse destaque para as realizações que são fora despesas mensais de todos os meses ali. E aí a gente traz essas questões destacadas. Então, por exemplo, no mês de fevereiro, o que o síndico fez, que tipo de despesa teve ali, que tipo de ação do síndico teve, né, que gerou aquela despesa. A gente pediu para fazer, por exemplo, uma inspeção na parte hidráulica do condomínio. No outro mês, eu precisei trocar todas as lâmpadas da garagem, ou a gente fez isso. Então, a gente vai trazendo essas ações, essas realizações fora mensal e vai destacando tudo isso. Eu gosto de levar destacado num slide separado, por exemplo, e destacar e ressaltar as manutenções obrigatórias e recomendáveis. Eu acho isso importante. Eu não gosto de deixá-la lá no meio. Mesmo que ela esteja no meio das realizações, eu volto com elas separadas, porque eu entendo que é
é óbvio que elas vão gerar uma despesa, mas é o olhar operacional para você destacar ali. Ou seja, eu estou cumprindo com a minha responsabilidade de síndico lá no 1348, se eu não estiver enganada, que fala sobre a diligência das questões das manutenções. Então, trazer um resumido das manutenções obrigatórias. Então, olha, gente, vamos lá, eu renovei o seguro foi feito lá no mês tal, que é uma responsabilidade que está lá, né, no 1348. A gente fez lá a inspeção no sistema de incêndio, que a cada ano precisa fazer, de acordo com a periodicidade legal, está feito. Uma outra manutenção obrigatória, a gente fez a limpeza da caixa d'água em tal mês, com laudo de potabilidade, por que a gente fez com a empresa X, e por que a gente pede o laudo e né, qual é a segurança que isso traz para o condomínio. Então, você destaca as manutenções ali, que tem a ver com o operacional. E também é o momento da gente falar não só das ações que geram impacto no financeiro, mas ali no operacional. E às vezes eu tenho uma ação ali naquele condomínio, uma atuação, da gestão com assim, a assessoria da administradora, em alguma questão que está acontecendo que não gera impacto financeiro, mas ela é relevante e é importante a gente falar. Então, às vezes eu estou ali, por exemplo, num condomínio que tem uma questão de convivência, né? E aí eu vou falar das crianças. Às vezes a gente tem um condomínio que não tem um espaço adequado para criança, certo? E aí, às vezes, traz um transtorno ali para aquela comunidade relevante e gera uma desarmonia em algum momento. E o síndico, ele vai atuar em algum momento ali. Então, ele vai fazer uma mediação com os pais das crianças e as unidades que estão se sentindo incomodadas. Ele promove 1, 2, 3 reuniões, né? De repente, ele traz um profissional para tentar, né, fazer, ou ele tem isso dentro do pacote dele da administradora, por exemplo, não sei. Ou ele faz uma consulta com um advogado do condomínio que já tem um contrato mensal que não gera custo, e o advogado orienta o que pode, o que não pode, de que forma. Então, assim, isso é uma ação que eu acho que é importante destacar, e ela, a princípio, pode não gerar impacto lá no financeiro. Não vai estar aparecendo na sua pasta de prestação de contas. De prestação de contas, mas é importante mas é uma coisa que ele fez. Uma ação como essa ser destacada. Às vezes eu tenho tomada de decisão estratégica no operacional que também não vai impactar o financeiro, a princípio, ou ainda não impactou naquela prestação de contas, mas vai impactar. Então, por exemplo, a decisão do gestor, do síndico, de implementar uma cobrança extrajudicial por advogado. Às vezes o condomínio não tem esse costume, não trabalha dessa forma. E ali ele pode destacar, né? Olha, nesse ano a gente começou em março, por exemplo, e a gente vai fazer dessa forma, e a princípio não gera custo para o condomínio, e explicar como é que isso vai acontecer, e por que ele tomou essa decisão, e a expectativa qual é, né? Qual é o resultado daquela decisão, e que de repente o número depois lá na receita ele vai vir na prestação de contas de talvez do ano seguinte. Então, são coisas que envolvem a parte operacional, que vão muito além de pagar, de ter nota fiscal, dos impostos estarem, né, enfim, retidos, tudo direitinho. Então, acho que na parte operacional, esse olhar é importante. Não sei se na parte operacional vai entrar a parte de repente, Aí depende muito de cada condomínio. Às vezes, própria ali na análise, a gente fala um pouquinho da parte jurídica, né? Que é o meu próximo ponto. Então que eu vou perguntar para o doutor Alexandre. Mas o grande ponto importante na apresentação nas assembleias da questão financeira é que o condomínio ele não é encarado de forma contábil como uma empresa. Sim. Até mesmo pela ausência de um contador na análise dessas pastas. Então, por exemplo, o síndico está entregando o cargo, vai ser eleito um outro síndico, que ninguém sabe ainda quem vai ser, está na prestação de contas, e aí ele faz a apresentação financeira e coloca o saldo lá do banco. Olha, estou entregando um condomínio com 50 mil reais de caixa. Tem que ter cuidado. Só que, a princípio, você olha, nossa, que beleza, ela saindo, está deixando 50 mil no nosso caixa. Porém, a análise tem que ser feita de quanto é que tem de dívida para frente ainda. Quanto já está comprometido, né? Na realidade, se eu tenho 100 mil ainda comprometidos, eu não estou deixando 50 mil de caixa, eu estou deixando menos 50 mil. Essa que é a realidade, mas só se olha o saldo do dia. Uhum. Porque o mandato dele termina naquele dia e as pessoas olham, mas você tirou o extrato lá do banco X para a gente ver? Tirei, tá aqui, ó, tá com 50 mil. Mas não é na prestação de contas, todos os atos dele tem que ser feita uma projeção futura para saber se aquele dinheiro que ele está deixando há um comprometimento.
Porque ele pode estar deixando o condomínio numa situação econômico-financeira péssima, mesmo com dinheiro em caixa no dia do término do mandato dele. E isso ninguém olha, ninguém solicita, ninguém. Dificilmente as pessoas pedem para poder fazer esse tipo de análise. As administradoras também só apresentam o saldo do dia, o que ele pode ser um saldo falso, né? Como eu falei, é 50 mil, mas não é 50 positivo, na realidade é 50 negativo. Então isso aqui às vezes eu vejo muitas apresentações, aquela festa, nossa, tá deixando com dinheiro. Eu tenho um condomínio, por exemplo, que está com uma obra de impermeabilização de 1.200.000, que a gente sabe que essa obra ela vai ter custos adicionais, porque quando você começa a quebrar, a mexer nas coisas, aparece sempre alguma coisa a mais para fazer. Então você tem que estar com um dinheiro que não era previsível para você gastar na obra. Há uma previsão que toda obra a gente tem até 20%, como até na lei de licitações, até 20% você pode aumentar isso aí, porque é uma média mais ou menos que você acaba gastando com imprevistos que acontecem na obra. Mas isso não estava contabilizado. Então o síndico sai, o que entra acaba tendo que gastar um dinheiro que não estava previsto, né? E aí esse dinheiro depois cai na conta do síndico novo e não do anterior. Então fica a dica para a gente, quando for apresentar essa parte financeira, apresentar o saldo atual e mais as despesas já programadas, que já estão programadas, com certeza, para sair futuras, parceladas, esse tipo de despesas que já tem. E aí faz o balanço para saber se o saldo está positivo, porque o fato gerador, mesmo que seja para o futuro, mas foi aquela gestão que gastou. Não pagou, mas gastou. Na prática, o que eu vejo acontecer muito, assim, porque, por exemplo, uma outra coisa que eu acho interessante a gente fazer é quando existe uma cota extra destinada para um fim, por exemplo, a gente está igual essa da impermeabilização, né? Não sei se foi cota, enfim. Foi uma cota extra, eu vou fazer uma cota extra para, não sei, modernizar o sistema de incêndio, o que for, né? Na prestação de contas, a gente faz isso de forma separada, para o condomínio ela ter essa noção. Então, eu não sei, 7 meses atrás a gente fez uma assembleia, instituiu uma cota extra para, não sei, humanização do hall, vamos comprar várias coisas, vamos deixar o hall de entrada do condomínio bonito, não sei o que foi. E aí, o que a gente fez? A ideia era comprar 2 cadeiras, um espelho, 10 quadros, etc. Isso foi feito? Então, separar isso do ordinário da cota condominial. Ou por que não deu para fazer, ou por que fez, né? E aí, a gente separa. Eu vejo muito esse ponto que o Alexandre colocou, de às vezes você tá prestando contas da parte da cota extra, isso acontece. Aí você coloca, olha, a gente ainda tá arrecadando, tem X, ainda tem tantos comprometidos, então, na verdade, o saldo, né, não é esse. Isso eu vejo com frequência quando a gente está analisando uma cota extraordinária. E realmente, no ordinário, isso não é muito comum, então fica mesmo essa dica. Um outro ponto que eu ia falar é, às vezes, na prestação de contas do operacional, né, de você faz aí junto, se possível, e se a gente conseguir organizar isso ao longo do período, a gente ter, de repente, uma foto, né? A foto do antes e do depois, do que aconteceu, do que o síndico está fazendo, né? Não sei, tô melhorando lá a parte da garagem, como é que tava, o piso da garagem, o que a gente fez. Isso ajuda o condômino a visualizar, a entender, né? Ali na parte... Ajuda porque tem locais que os condôminos não vão. Você vai fazer uma reforma na caixa d'água, por exemplo, você tem que fazer o antes e depois, porque ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar. E aí ele vai achar, normalmente ele vai achar um absurdo gastar tanto dinheiro com isso, porque ele não vê como é que tava. O condômino só quer, ele quer que a portaria esteja bonita, a garagem tá bacana. Mas ele não pensa na cisterna, na mas ele não olha o terraço, como é que tá, né? As escadas, ele acaba que não tem esse tipo de preocupação. E a parte jurídica, é importante você, se é importante, ou se pode, ou se tem que estar no edital específico, você dar o andamento das ações que o condomínio tem na prestação de contas. Faz parte da prestação de também? Contas, né? Faz parte, inclusive está no artigo 1348 do Código Civil, um dos incisos que o síndico é obrigado a prestar contas dos procedimentos, né? Extrajudiciais e judiciais que tiverem em curso, né? Então, todas as ações judiciais que tiverem em curso no tribunal, ele tem que ter dito como é que está a situação
Inclusive as ações de cobrança. As ações de cobrança. Não só de cobrança, qualquer tipo de ação. Que o condomínio seja autor ou réu, ou até processo administrativo mesmo, processo administrativo perante a prefeitura, que pode acontecer, é comum, né? E ela tem que prestar contas e explicar em que situação está, por que gerou aquilo, e para que, que os condôminos todos saibam e possam fazer perguntas na hora. E os inadimplentes? A gente pode falar os inadimplentes? Isso é sempre um ponto polêmico. Pode, não tem problema nenhum, porque os condôminos são coproprietários, né? Ali é como se fosse uma sociedade. Eu tenho o direito de saber quem é que não está pagando. A gente evita de falar nomes. Unidade, mas porque como a dívida é próprio terreno, ela não é do CPF, é da unidade, então a gente evita de falar o nome da pessoa. Mas se a dívida pessoa é da unidade. Perguntar pra gente quantas são e quantas são e quais são. Você pode falar quais são as unidades que estão devendo. Inclusive o processo judicial, ele é público. Qualquer um pode ter acesso e saber quem é que está devendo, quem é que está sendo processado, quem não está. Então essas informações têm que ser prestadas em assembleia. E essa informação eu posso também passar para o condômino fora na assembleia? Se ele liga para lá para a administradora, por exemplo? Só não pode ser passado para quem não é condômino, por exemplo, um inquilino. Esse não tem direito de saber quem está devendo. Agora, o proprietário pode e deve. Se ele quer, eu quero saber quem é que está devendo, pode. Mas isso aí é facilmente no próprio balancete, já vem. Mesmo que não venha escrito quem são os inadimplentes, mas vem como fonte de receita os adimplentes. Por exclusão, você pode saber. Se quer saber se seu vizinho não está pagando, é só olhar no balancete. É porque normalmente, assim, como a gente faz muito, a gente dá a informação da inadimplência no sentido de como é que está o percentual de inadimplência, qual o trabalho que está sendo feito, recuperação, essas coisas, né? E não costuma abrir muito, né, as unidades nesse sentido. Mas dá esse feedback, assim, em relação à inadimplência como parte da prestação de contas. E, às vezes, as pessoas perguntam, né? Mas e quantas unidades? Às vezes, eles nem perguntam na prestação de contas, você fala, tô com 5 unidades que estão devendo. Os menores normalmente perguntam qual, né? Porque os menorzinhos impactam muito, você não precisa ficar falando quais são. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas se perguntar, eu posso quais falar. São as unidades. Aí você tem que falar quais são as unidades. Porque pra gente o que interessa é quantas unidades estão inadimplentes. Quais são, pra mim, se for o João e o Pedro, não vai fazer a menor diferença. Eu quero que os dois estejam adimplentes. E o que está sendo feito, né, para recuperar. Tá certo. Bom, então, síndicos, aprendemos fazer um rito, um passo a passo, para fazer uma boa apresentação. E depois que ele apresenta tudo, aí é a questão da votação. Ele vai colocar em votação. Doutor Alexandre, quem aprova as contas? O conselho ou a assembleia, os condôminos da assembleia? Quem aprova as contas são os condôminos presentes na assembleia, inclusive os condôminos que são também conselheiros, né? Que o Código Civil diz que o conselho ele poderá existir contendo 3 membros, que a única função legal dos conselheiros é emitir um parecer para a Assembleia das Contas do síndico. Então, eles estão analisando as pastas, estão mais próximos do síndico no dia a dia, então eles vão falar para a Assembleia, ou então emitir o relatório por escrito, com a assinatura dos 3, dizendo que as contas foram vistas, analisadas, e que por parte do conselho não vislumbraram nada que desabonasse o síndico. Portanto, eles recomendam pela aprovação das contas ou não. Então, o conselho recomenda. Isso, ele faz uma recomendação. Da mesma maneira, uma auditoria também independente, quando os auditores fazem a conclusão, eles também como se fosse uma auditoria independente. Há uma recomendação diante dos fatos analisados, recomenda-se pela aprovação das contas ou pela não aprovação das contas. E aí, quando na Assembleia, naquele momento, o Conselho se pronuncia ou não, ou o Conselho não se pronuncia, mas existe um relatório e o síndico apresenta um parecer, né? Um parecer desse Conselho recomendando, por exemplo, a aprovação. Aí a Assembleia faz a votação para aprovar. E se este Conselho não emite parecer e nem se apresenta para dizer se recomenda ou não? Se não emite nenhum parecer, não se apresenta,
que a gente aconselha para não vote nesse conselheiro novamente. Porque ele não está cumprindo com a função dele, que é de estar junto do síndico fiscalizando, né? Então, se ele está omisso, ele ali só está de forma figurativa. Ali, como muitos condomínios acontecem, né? Só de forma figurativa. E tem muitos conselheiros que já vi. Eu assino logo, não quero esquentar minha cabeça. Cuidar aqui que eu assino. Confio no síndico plenamente, conheço aqui desde que o prédio foi construído. E tudo bem. Então, aí você vê que é um conselho só pro forma. Só existe mesmo para compor, para falar que tem. Porque, na realidade, ter e não ter, o resultado prático é o mesmo. Mas, neste caso, a Assembleia pode aprovar ou não, pode manifestar o seu voto, independente se ele deu esse parecer ou não ou manifestou. Porque o conselho é quem está mais próximo do síndico. Então, tem condôminos que não vão ficar de volta e meia indo na administração para olhar a pasta, não quer. Votou porque confia naqueles conselheiros. Então para eles fazerem isso. Ele está acreditando que os conselheiros olharam, e se os conselheiros estão indicando, né, pela aprovação, ele pode acompanhar. Agora, se é um condômino mais eficiente, mais cuidadoso, que analisou algumas coisas e que o conselheiro às vezes nem observou, ele pode discordar no curso da Assembleia, debater, discutir, e lá no final ele pode discordar e votar contrário. E no caso de votar contrário, doutor Alexandre, como é que é isso? Como que é essa situação? Pode votar contrário, óbvio, mas eu posso ter todo mundo votando contrário e sem justificativa, e aí a conta está reprovada? Como é que funciona isso? É o que a gente costuma dizer, que é um único voto dentro de uma Assembleia, que ele não pode ser emocional, é o voto da prestação de contas, né? Porque é uma análise fria, uma análise documental e uma análise de atitude do síndico que você está colocando em prova ali naquela Assembleia, que você pode prejudicar aquele gestor que está à frente ali. Então, para você votar em relação a quem vai ser síndico, obviamente que você pode votar ali por uma questão emocional, de gosto, até de afinidade, o que também não deveria ser o correto. Você pode ser muito amigo da pessoa e ela não ser um bom gestor. Mas, enfim. Agora, quando você quer reprovar as contas de alguém, da gestão dela, tem que ser motivado. Tem que ter um motivo pelo qual você vai falar para a Assembleia que você não vai aprovar. Eu tive agora há pouco tempo, por exemplo, um síndico que gastou 139 mil sem autorização do Conselho e da Assembleia. Então, o motivo principal pela reprovação das contas dele, as pessoas falavam, estou reprovando as contas porque ele fez um gasto que não era para gastar e ele não tinha autorização para gastar. Então, existe um motivo plausível e razoável pela não aprovação. Agora, não reprovo. Por quê? Não tem motivo. Não tem porquê, isso já vi muito. Porque eu não quero, porque eu acho que não gosto da maneira que ele faz. Aí ele não responde, eu mando e-mail e não responde. Porque não tinha que ter comprado planta. Eu ia falar esse exemplo. Não, comprou a cortina da portaria horrorosa. A cor é péssima. Entendeu? Então, mas isso não é motivo para uma reprovação de contas de um síndico, né? Então, o síndico fez 3 orçamentos da cortina, pagou com nota fiscal, tudo certinho, e colocou a cortina porque pegava sol, e a pessoa reprova porque não gostou da cortina. Não tem motivo que... Aí o síndico fala, não, mas aí eu conversei com o conselho mas tinha que ter feito uma assembleia pra gente escolher a cor. Entendeu? E às vezes aquela pessoa nem estaria presente naquela assembleia. E a aprovação de contas também ela pode ser aprovada com ressalvas, que são os vícios sanáveis. Então, por exemplo, o síndico não assinou um contrato com a administradora, está sem assinar. Aí o conselho falou, olha, não tem assinatura de um contrato com a administradora, não tem a nota fiscal do advogado no mês X, aquela coisa toda. Então, como são vícios que eu posso resolver, posteriormente não são graves, eu aprovo. Isso, eu aprovo, mas eu boto ressalva. A ressalva seria o seguinte, a aprovação ela só vai se convalidar no futuro se depois trouxer o contrato assinado e trouxer a nota fiscal
do advogado. E aí é bom dar um prazo para isso. Isso, né? Aí seria numa nova assembleia? Não. Não precisa. Aí ele apresentou, conseguiu pegar a nota fiscal e fez com que a administradora, no caso do exemplo aqui, assinasse o contrato. Pronto, acabou. Você já sanou. Mas aí, no caso, naquela ata vai estar escrito que foi com ressalva. Isso, e onde vai estar escrito que é aprovado mesmo? Não, a própria apresentação do contrato dentro do condomínio, nas pastas do condomínio. Então, e a nota fiscal que vai ser inserida na pasta, isso aí, os próprios documentos por si só, eles já encerram. Então é bom, por exemplo, se tiver uma ressalva. O síndico, ele vai, quando ele entregar a nota fiscal e entregar o contrato assinado, ele vai pegar um recibo de que ele entregou para o novo gestor, ele entregou essa documentação. Isso, aí esse documento anexado aos documentos daquela assembleia já validam que... Agora se quiser numa outra assembleia até coloca um informativo, né? Olha, o síndico coloca informativo da entrega dos documentos pela gestão anterior. O síndico entregou documento XYZ, portanto, os vícios foram todos sanados, né? E se for o próprio síndico mesmo ainda, ele foi reeleito com aquela ressalva, numa outra assembleia também ele traz o assunto, não é nem para votação, somente para informar. Interessante. Bom, mais alguma coisa? Tem uma pergunta muito importante. No caso da reprovação motivada, no caso da reprovação não motivada, se a pessoa não tem motivo, mas todo mundo levantou contrário, é reprovado? As contas do síndico ficam reprovadas. Aí ele pode ingressar no Poder Judiciário para rediscutir isso, inclusive fazer uma perícia em toda a gestão dele. Se ele conseguir provar que não há motivo, aí ele pede a anulação daquele item da Assembleia. E ele pode pedir mais alguma coisa no sentido... Aí eu não entendo porque eu não sou advogada. É alguma coisa de dano moral. Dano moral, porque ele foi exposto, foi colocado dentro do condomínio com uma pessoa que teve suas contas reprovadas. Isso abala a estrutura psíquica da pessoa, principalmente se for um morador. Né? Um síndico externo, menos pior. Mas se for um morador, sim, aí vai ficar marcado. Não sei se um síndico externo é pior, porque você mancha a reputação de uma empresa. Mas o morador, ele convive, né? Ele tá ali todo dia passando pelos moradores. Os moradores olham para a pessoa e pode estar daqui a pouco falando que é roubou, que é ladrão. E morando no condomínio é mais tem a parte desagradável. Da convivência envolvida, que o síndico profissional não tem. Mas teria a questão, sim, da... O síndico profissional mancha o currículo, né? Agora, e se você reprova com motivo, porque qualquer consequência, por exemplo, ele tem um motivo, igual esse que você falou, gastou mais dinheiro do que podia, foi reprovado. Aí tá reprovado, acabou? Ou você pode voltar para fazer a aprovação de novo? Não sei. Como é que funciona isso? Não, nesse caso que eu falei especificamente, que o síndico acabou gastando um dinheiro que não era para gastar, não tem como você voltar atrás, porque o serviço foi feito. O dinheiro já foi gasto. Eu já paguei e, no caso, foi troca de porta dos elevadores, né? E as portas foram trocadas. Então, eu não posso agora chegar e falar assim, devolve o dinheiro, pega o dinheiro da empresa, devolve o dinheiro e pega as suas portas e carrega novamente. O que a gente tem que analisar é o seguinte, o valor daquele contrato de cada porta é valor de mercado ou foi superfaturado? Né? Então, isso tem uma análise. Eu posso ver o orçamento com outras empresas. No caso específico, vou te dar um exemplo. O preço máximo de cada porta seria por volta de R$10 mil. Uma porta de madeira saiu para porta de metal. Se o contrato foi feito com portas de R$15 mil, aí eu posso ingressar com uma ação judicial para tentar reaver pelo menos o valor excedente, que eu estou colocando em dúvida já o caráter do síndico na assinatura desse contrato, porque o contrato ele foi feito de forma irregular. O síndico não tinha alçada para gastar esse dinheiro sozinho. O conselho também não poderia aprovar, e somente com a aprovação da Assembleia. Então, houve um erro administrativo. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, esse erro administrativo causou dano para o condomínio? Causou dano que a gente gastou. Não, isso não é o dano. É um erro administrativo que fez a gente gastar um dinheiro que, em tese, a gente não iria gastar agora. Né? Mas houve um dano. O que é o dano? O preço máximo para se pagar nisso é 10 mil por porta. Eu paguei 15. Então eu tô sofrendo aí um dano de 5 mil reais em cada porta. Aí
a coisa já complica. Então, aí eu vou discutir isso no Poder Judiciário. Porque se for comprovado que houve superfaturamento, aí o síndico, pessoalmente, ele vai ter que devolver R$5.000 por cada porta para o condomínio. Mas aí ele cobrou 9 mil, foi pago 9 mil. E o valor de mercado vai de 8 a 10 mil. Ele pagou o valor correto. O valor que o mercado dita. Então nesse caso, ele não trouxe prejuízo. Mas aí nesse caso você teve só uma reprovação. Uma reprovação. Ele cometeu um ato ilícito administrativo. Não cometeu nem crime, né? Então o ato ilícito administrativo você pune com a reprovação e para que ele não possa ser síndico nunca mais naquele condomínio. Aí ele não pode ser síndico nunca mais? Não, em tese ele não poderia, porque ele teve as contas reprovadas. Mas a Assembleia é a democracia. Então, numa nova eles reelegerem ele ali de novo naquele mesmo momento. Com as contas aprovadas, mas reprovadas. E com as contas reprovadas. Mas soa muito estranho você votar numa pessoa que teve contas reprovadas. Mas é possível. A legislação não veda a nova candidatura dele, né? Como acontece, por exemplo, na administração pública. Né? Prefeito, governador, tiver as contas, o Tribunal de Contas reprovar, ele não pode ser, ele fica inelegível. Né? Mas ele fica inelegível por uma justiça eleitoral, que no condomínio não tem, nós não temos uma legislação por isso. É democracia. Eu já vi condomínio falar, se eu quiser votar num cara que é ladrão, eu voto num cara que é ladrão. O problema é meu voto. Então, é livre escolha. Né? Mas assim, em tese, a gente entende que ele não poderia se candidatar novamente a um cargo de síndico ou com a cargo de conselheiro dentro do condomínio, né? Mas tudo é possível. Sim, tudo é possível no mundo condominial. Ótimo. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam falar, que vocês acham importante que a gente não comentou em relação à prestação de contas do síndico? Acho que a gente falou bastante coisa. Só finalizar que quando as pessoas às vezes querem fazer auditoria nas contas do síndico, eu acho bem positivo, bem salutar, principalmente se a auditoria for preventiva, né? Eu acho que a auditoria muitos condomínios têm os conselheiros que são extremamente inoperantes, não fazem nada, então seria muito bom que tivesse uma auditoria preventiva, com auditores independentes, para poder fazer essa análise. E colocar que quando tem uma auditoria no condomínio, novamente, aquilo que a gente começou falando no início, há uma preocupação muito grande na parte contábil, mas a gente chama que tem que ter uma auditoria de procedimento também. E essa auditoria de procedimento, quem faz é o advogado. Por exemplo, o síndico fez uma obra que ela deveria ter tido um quórum especial de aprovação. E ele, quando convocou a Assembleia, a responsabilidade da convocação da Assembleia ou do edital é do síndico, não é da administradora, a responsabilidade é dele. Quando há quórum especial para aprovação, isso tem que ser informado no edital pelo síndico. Então, se ele omitiu isso e o presidente acabou conduzindo a Assembleia e passou desapercebido que foi por maioria simples, né? Houve uma falha do síndico nesse sentido. Então, mesmo que contabilmente a obra tenha sido feita de forma totalmente regular, do ponto de vista de procedimento jurídico, essa atitude do síndico está totalmente irregular. Então, a obra em si não poderia ter sido realizada por ausência de quórum específico para aquele tipo de obra, seja ela voluptuária ou útil. E é motivo de reprovação de conta também. Isso é motivo de reprovação de contas também. Porque a reprovação de contas não é só a parte de dinheiro. É justamente para você reprovar a conta daquele que não agiu de maneira correta em termos de atitudes na sua gestão. Então, para ele ficar marcado dentro daquele condomínio, em tese, que ele não possa ser eleito novamente no futuro, enfim, por aí. E quando as contas são aprovadas, doutor Alexandre, e depois a gente tem condôminos querendo questionar,
Como é que funciona? Recentemente o STJ deu uma decisão de que alguns condôminos entrando com as ações de prestação de contas de síndicos que tinham suas contas aprovadas em assembleia. O Poder Judiciário, ele não analisa esse tipo de prestação de contas, né? Isso é feito, a lei já diz que é feito na assembleia. Então, o momento de discutir, de aprovar ou reprovar é extrajudicial, é na assembleia. Então, o condômino não tem direito de entrar com uma ação isoladamente para poder pedir que o síndico preste contas novamente, porque essas contas já foram prestadas. Se as contas foram prestadas, ele não pode exigir. Só quem pode exigir a prestação de contas judicialmente do síndico é o condomínio, a pessoa jurídica, desde que o síndico não preste contas. Porque às vezes tem síndico que acaba não prestando contas. Mas enfim, então o que a pessoa tem que fazer, se houve alguma irregularidade que as pessoas acabaram passando por cima ou por amizade ao síndico, fecharam os olhos para esse tipo de situação, ele tem que ingressar com uma ação para anular a prestação de contas. Ou seja, ele vai comprovar que houve irregularidade, mas ele tem que ir no cerne da questão, na raiz. Ele tem que anular a Assembleia, porque foi o nascedouro lá que aprovou. Ele anulando, aí sim, aí volta tudo ao status quo e aí vai se rediscutir tudo novamente. Mas qual é o motivo de anular uma Assembleia? Eu só não entendi. Você tem vários motivos para anular a Assembleia. Por exemplo, ela correu tudo certinho no rito dela. Sim, por exemplo, o síndico esse do elevador que eu te falei. O condômino tem ciência que as portas não custam 9, 10 mil, que não custam 15 mil, que custam entre 9 e 10 mil reais, né? Na Assembleia ele falou isso, mas passou desapercebido e todo mundo acabou aprovando as contas do síndico. Então ele vai em busca de maiores informações e esse seria o motivo. Esse seria o motivo. E consegue comprovar documentalmente que aquelas portas no mercado ninguém cobra 15 mil. Ninguém. Todos cobram no máximo 10 mil reais. Então ele está se baseando que não foi dada uma informação completa para as pessoas, portanto elas tomaram decisões sem conhecimento completo. Seria isso? Por isso vai anular? Isso, você vai anular porque houve uma irregularidade. E essa irregularidade cai na área penal também. Porque se for comprovado que houve um superfaturamento, né? Um conluio aí do síndico com a empresa, a gente já cai no crime também. Então é motivo para poder você anular aquela aprovação de contas e depois, posteriormente, você vai reprovar. Aí ele anula, é um processo de anula. Aí o que foi aprovado, ele volta ao status quo. Mas ele anula aquele item. Anula aquele item de aprovação de contas, isso, né? Aí o síndico terminou esse processo que disse, ok, está anulado, ele obrigatoriamente tem que chamar uma nova assembleia para prestar contas. Não, se tiver crime, não. Se tiver crime, já está comprovado que houve conluio. A conta já está reprovada. Já está reprovado. Entendi. Se eu fiz comprei portas de 15 mil, que não custavam 15 mil, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Um condomínio fez um contrato com a empresa essas empresas que fazem manutenção de incêndio, cobrando 2 mil reais por mês, tá? De manutenção, e sendo que não é comum esse tipo de contrato. O contrato a gente faz a cada 6 meses, manutenção de extintor, teste hidrostático das mangueiras. E no contrato tá dizendo que tem toda a manutenção da CMI, da Casa de Máquinas de Incêndio. E tem relatório da empresa dizendo que a CMI está ok, foi revisada e está ok. Só que no condomínio não tem casa de máquina. Ai, Jesus. Ou seja, nós temos uma fraude. Uhum. Então, isso é um motivo para eu anular. Peraí, a Assembleia aprovou um contrato que eu estou pagando por uma coisa que não existe. Entendeu? Isso é crime, né? Porque o serviço não foi prestado. Isso é um caso real, lá em Copacabana, que está acontecendo. Entendeu? E na verdade, provavelmente a Assembleia nem sabia que tinha esse contrato. Isso. Deve ter sido falado assim, a manutenção do incêndio, passou, né? Ou seja, ela não tinha um conhecimento completo para analisar, né? Mas aí, nós só descobrimos isso porque nós estamos com auditoria. As contas do síndico, elas não foram nem aprovadas nem reprovadas na Assembleia. Eu estava presente na Assembleia, já tinha sido aprovado a auditoria, e na Assembleia eu falei,
não é o momento ainda da gente discutir sobre a aprovação ou reprovação. Nós estamos investigando. Então, nós vamos suspender essa votação e vamos colocar no momento oportuno após toda a análise estiver terminada. E a auditoria viu, e quem viu isso não foi nem a auditoria, já foi o advogado que viu. Né? Por quê? Porque o advogado solicitou ao síndico atual que um engenheiro de segurança fizesse um relatório da questão da manutenção, que a gente queria saber se dentro daquele contrato que estava estranho, né, a contratação ela foi atípica, então levantamos... Não era nem pela Casa de Máquinas, que até então vocês não sabiam. A gente não sabia, mas foi por uma questão de se pagar 2 mil para fazer a manutenção mensal, que isso não é normal, fazer isso. E o engenheiro, com o contrato em mãos, com o relatório, depois ele atestou que, olha só, vocês estão pagando por uma coisa que não tem, condomínio não tem. Então, aí agora nós vamos fazer a assembleia, o síndico vai ter direito à ampla defesa e contraditório, e tem um segundo porém. Ele contratou um escritório de advocacia por um pagamento mensal e também não submeteu o contrato para que o advogado analisasse o contrato. Isso também causa estranha do advogado. Ele contratou um advogado, um escritório de advocacia, e nunca utilizou. Ficou por 7 meses e nunca mandou nenhum tipo de contrato para ser analisado pelo escritório de advocacia. Então ele vai ter que dar explicação para a Assembleia, porque ele onerou. Nesse caso específico, a gente pode pedir o dinheiro de volta do que pagou para o advogado. Ou seja, você é o gestor, você contrata um profissional, você faz contratações novas, que está no escopo desse contrato com esse escritório de advocacia. Um dos itens é analisar os contratos futuros. Você depois disso, já fez 3 contratos com 3 empresas e você não passou pelo crivo do jurídico? Por quê? Então, a gente pode, já deu o benefício da dúvida, já posso desconfiar de muitas coisas que estão acontecendo nesse sentido. Né? Já desconfiar até da questão de caráter até do próprio síndico. Entendeu? E com a empresa também que está fazendo o contrato. Porque a empresa entregou um relatório de que a Casa de Máquina foi vistoriada. E a Casa de Máquina não existe. Aí, nesse caso, então, reprovou automaticamente. Aí vai ter que... Nesse caso, vai ter que reprovar. E aí a gente vai analisar quais são as ações que nós podemos fazer, até ações judiciais, sim, para que aí sim o síndico ele devolva o dinheiro para o condomínio, que houve prejuízo total. Eu fiz um contrato com você, uma empresa, para fazer uma manutenção em algo que não existe. Você tem que me devolver esse dinheiro. Bom, muitas informações. Fiquei muito satisfeita com os nossos convidados. E acho que tem muito mais coisa para a gente falar. Vão dar muitos outros episódios do CondoCast, Conversas Condominiais, mas agora a gente vai ter que encerrar, que já deu nosso tempo. Fica aí, então, todas essas informações que a gente recebeu para o síndico e para os condôminos, para eles poderem, para o síndico fazer uma boa prestação de contas, deixar um bom legado, né, para as pessoas saberem, para os condôminos saberem, terem informação e até reconhecerem o seu síndico. Às vezes os condôminos não reconhecem que é um trabalho, né, Clarissa, síndica profissional. Sim. É um trabalho. Sim. E as pessoas às vezes não reconhecem. Então, quando a gente tem uma boa prestação de contas, quando a gente apresenta as nossas realizações de uma forma clara e completa, isso é bom até para o próprio síndico que quer também se candidatar novamente e continuar aí na gestão do condomínio. E faz muita diferença quando um condomínio ele tem uma assessoria, tanto de uma administradora quanto de um advogado. Eu acho que lá, quando chegar no final da prestação de contas, se durante aquele exercício, aquele síndico ele foi responsável aí, mandando os contratos para o jurídico revisar, recebendo as orientações da administradora, quóruns, né? E observando... O advogado falando, olha, respeita esse quórum, não faz isso sem quórum. Exatamente, né? E quando ele busca essa assessoria, tanto da administradora quanto do advogado, o caminhar dele ao longo do exercício, ele vai ser, né, mais responsável, né, correto, digamos assim. E aí, quando a gente chega na Assembleia, a Assembleia é sucesso. Assim, as questões, né, mais complicadas vão ser menores. Não que não vão existir, né? A gente não tem como eliminar 100% das questões, mas se ele tem uma boa assessoria, né, na questão da assessoria de uma administradora e de um bom advogado condominialista, eu acho que a possibilidade, né, dele ter aí um caminhar mais tranquilo e correto e seguro e responsável, e a Assembleia não tem como dar errado. E você, Alexandre, qual a sua dica final para os nossos
condôminos e síndicos. Agradecer o convite, estando mais aqui uma vez em Volta Redonda, na cidade do Aço. Parabenizar vocês e parabenizar quem está nos assistindo, acompanhando aí pelos canais de streaming. E a dica é essa, para que você busque sempre mais conhecimento e participe das assembleias de maneira mais responsável e que faça as cobranças de maneira razoável e plausível em relação à prestação de contas do síndico. Ótimo, mais um CondoCast, conversas condominiais. Eu agradeço a vocês que ficaram ouvindo esse tempo todo. Obrigado, Clarissa. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigada. Vamos fazer.